Mas vamos lá? Vamos Vamos. falar então agora do filme A Hora Azul, que eu achei o nome sensacional, achei muito criativo. Eu gosto dessas coisas que tem relacionado com cores, essas coisas, e também é muito coerente com a própria narrativa, né, que vai falar de uma pessoa que é uma artista plástica, né, que mexe basicamente com formas e cores. Então achei isso muito coerente. Mas assim, é, achei uma história que evolui muito lentamente. Muito lentamente. Porque é anunciado como um thriller, mas é porque o thriller é isso, ele mantém o leitor com adrenalina o tempo todo. Embora você saiba, né, que porque ele anuncia como thriller e você saiba que alguma coisa vai acontecer ali e que vai ter que se revelar ali para desvendar alguns enigmas, alguns mistérios que a história propõe, mas é muito arrastado, né? É muito arrastado. Não Eu achei ele bem. Como é que eles chamam? Eu acho que é slow burn, alguma coisa assim. é, É um livro queima arrastado, muito devagar, né? é Queima muito. muito devagar. É muita narrativa. E ali, quando começa a entrar um em cima do outro, tu te perde de quem é quem, às vezes, no livro, né? É, E para mim, assim, eu tive uma surpresa, né? Tipo, eu achava que era um livro, assim, o top, né? Vou dizer que eu não gostei, eu tô mentindo, eu gostei muito do livro. Só que, assim, ó, conforme eu comentei ele no nosso grupo, eu fui ver ação e conectar tudo depois de 80%. Eu, É, eu eu acho que não, comecei a mais. conectar tudo depois de 80% do livro. É onde porque eles fazem as narrativas de tudo que aconteceu do diário da artista, é Vanessa, né? Isso é chato, mano. E, e assim, ó, no início eles te deixam na dúvida se é um osso de cervo de pessoa que acharam, né? Aí quando o cara sumiu, eu fiquei pensando, poxa, ela matou o cara. Aí depois eu fiquei pensando, mas ela tinha mandado ele sumir porque ele era um cara meio boa vida, chegava para ela só para sugar. É. Então eu fui tentando achar os suspeitos da morte do cara, né? Então a gente, depois dos 80% é que começa a desenrolar quando é, aquele pedaço de osso vai para análise e a gente vem a saber de quem é o pedaço de osso, o porquê que acontece tudo aquilo, né? Então, é um livro ruim? Não, é um livro lento, É um livro muito lento, não é ruim, muito lento. muito lento. Mas assim, eu achei muito. Quando eu comecei a perceber, mesmo que ele vai evoluindo lentamente, de que tinha que ter que tinha que ter algum suspeito, né? Já logo pensei nela, na Grace. Na doutora. Eu já logo pensei nela, porque ela era o patinho feio da história, ela era esquisita, né? Ela era a estranha, que tinha um comportamento estranho, que já recebe o cara lá, o Beck, né? Becker. Que ela recebe o Beck de má vontade e tal. E eu falei, essa mulher aí, se tem alguma coisa errada, é ela. É ela que é a responsável, né? Então eu achei assim meio, não sabia exatamente ainda o que ela tinha feito de errado. Eu falei, mas se tiver alguma coisa errada, como está dizendo que é um thriller, então alguma coisa errada tem que ter acontecido num thriller, porque Tem que ser ela. é ela. É ela. E tanto é que quando se revelou, eu fiz, novidade, eu já sabia que era ela. A artista, eu demorei para perceber, Mas sabe mas por a que você demorou? artista Porque é tinha uma arrastado. personalidade pavorosa, né? Então, a artista tinha, né, uma personalidade bastante questionável, tudo Difícil. difícil, era uma pessoa difícil, mas em nenhum momento me pareceu que ela tinha sido responsável pelo sumiço do ex-marido, né? E quando ia ver aquela história do osso, que eu falei, bom, se tem um osso que foi achado na floresta, que ela catava coisa na floresta, é alguém que foi assassinado e nunca foi encontrado o corpo, né? E não era, né, do né, e não respondia, não dava resposta em relação ao marido dela ter sumido, porque aquele osso não era dele, né? Sim, Não era o osso não dele. era dele. Mas era um osso humano, como o crítico de arte tinha suspeitado, porque era um crítico de arte também com formação em biologia, então ele que suspeitou tal.
Assim, constrói até uma traminha interessante, mas assim, eu achei lenta, rasa, assim, poucos plot twists, não mexeu com a minha adrenalina, não. Eu continuei lendo porque ele é bem escrito, eu gostei da forma como ele é construído, né? Essa questão de ser misto, romance corrente com romance epistolar, né? Porque acha bilhetes, cartas Sim, na horta, sim, que acha legal. páginas dos diários dela, traz essa questão da arte que eu acho muito legal, coisa que envolve arte, né? E descreve o trabalho dela, parece ser assim, descreve uma artista de verdade, né? Uma artista que era artista, que era muito Sim, inovadora, polêmica, e tal. Então assim, eles constroem uma personagem que já não está presente na narrativa. Na verdade, ela não faz parte da história, né? A personagem, porque ela não provoca nenhuma ação momentânea. Ela já ficou no passado. Né? O que a gente sabe dela é o Beck que fez um estudo, um mestrado, se não me engano, e usou a obra dela como referência, então ele estudou bastante a vida dela, a biografia dela, e aí ele pode dizer muita coisa como ela era enquanto pessoa, enquanto profissional da arte. Tem os próprios diários dela em que ela deixa registrado fatos da vida dela, pensamentos, reflexões, que também dá uma ideia para você construir a personalidade desse personagem, mas ela não empreende nenhuma ação ao longo de tudo aquilo que acontece no presente. Ela já ficou no passado, né? E ela é a motivação para a história acontecer, porque ela deixou de herança lá, supostamente para um inimigo, e depois você descobre que tinha sido amante dela, né? E sim. se tornou inimigo, e aí depois ela deixa tudo para ele e deixa a companheira dela, porque é o que tudo indica, elas também tinham uma relação emocional, afetiva e sexual, não eram só amigas, né, o que indica que tanto uma como a outra elas eram bissexuais, porque tinham tido marido, tinham tido relacionamentos anteriores, e o relacionamento da Grace anterior com o homem só vai aparecer mais no final do livro, e é que aí você descobre, então ela é bissexual, né? Ela não é homossexual, ela é bissexual porque ela também teve homens, enfim, relacionou com homens e tal. Então traz todos esses ingredientes que poderia fazer construir uma história legal, emocionante, é, mas assim, é só uma história bem construidinha, as soluções assim são dadas e não te surpreende, porque não são soluções brilhantes. Também achei, né, muito clichê a Grace ser assassina, porque é sempre assim, a empregada é o mordomo, é o feio, é o esquisito que é o assassino. Então ela só confirmou isso nesse tipo de literatura. Não acho que sai também do clichê, do que tem de mais, vamos dizer, Eu ouvi também algum normal, comentário, né? né? Eu ouvi algum comentário que tem algum filme baseado nesse livro e vou procurar. É bom Eu não se tiver, achei ainda, talvez. mas eu ouvi algum comentário. Se tiver, talvez o filme, o cineasta, né? A pessoa, o roteirista, né? Se ele soube trazer a questão emocional à tona, pode ser um filme interessante, porque não é uma história desinteressante. É uma É, história interessante. Eu acho que faltou a habilidade da Paula Hawkins de mexer com a emoção do leitor. Eu acho que é isso que faltou. eu sinceramente eu consegui levar bastante adiante a leitura, primeiro, porque eu tinha me comprometido a ler com o grupo, né? Isso aí é bom É a no minha grupo. motivação número um. A minha motivação número um é gostar de ler, né? Mas quando a leitura é meio arrastada, a gente fica com aquela preguicinha. É uma coisa normal. É uma coisa que está te tirando da tua zona de conforto. Então, número um, o grupo, a leitura, o compromisso que eu tinha com o grupo. Segundo, quando eu cheguei em 50%, a Vera disse assim para mim: eu já estou em 80. Pena que ela não está aqui, não pôde participar. Eu já estou em 80, estou gostando. Quando a Vera me disse que está gostando, a Vera é o meu termômetro, porque ela lê muito É uma boa rápido. leitora. Ela é ninja, que eu digo para ela. Ela lê muito rápido e ela tem o mesmo gosto que eu. A gente adora os mesmos livros. E aí eu sei, quando eu cheguei em 80, que começou o enredo, ela disse assim: terminei o livro, diz ela. Aí eu disse assim: tu gostou? E ela, gostei. Aí eu segui lendo. Aí eu comecei a ler mais rápido, porque aí começou a apurar os fatos, né? É, e também, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Foi que depois que começou a apurar os fatos, ele te prende. Aí tu quer terminar, né? Tu quer ver o que acontece depois com tal pessoa. Olha, eu confesso que ele não me prendeu em momento nenhum. Eu Ah, realmente fiquei e li até o fim, porque assim,
tínhamos o compromisso com o grupo, e eu também fiquei pensando, não, eu vou ler até o fim, porque para eu poder falar bem e até falar mal, eu vou ter que ter lido, porque não adianta eu falar assim, fazer um monte de críticas e falar, mas eu abandonei porque, né, estava muito chato, estava muito devagar, estava muito lento, estava muito desinteressante. E aí fala, então, você não tem uma visão formada completa, porque você não leu até o final, porque você não sabe se depois pode salvar o livro, né? O que vem depois pode salvar o livro no sentido Sim, da sua opinião, porque a minha opinião também é só a minha opinião, ela não é balizadora de nada, a não ser balizadora de que, do ponto de vista da minha experiência de leitor e daquilo que eu gosto enquanto leitura, este livro não me atendeu de forma alguma. Mas eu não vou dizer que ele é ruim, que ele é mal escrito, que ele deve ir para a fogueira, que ele deve ser jogado no livro. Nada disso. sim. Nada disso. Porque, como eu falei, ele é bem escrito, sim. Ele tem uma narrativa, sim. Ele estrutura, ele tem começo, meio, fim. Ele é coerente. Ele tem uma estrutura realmente de um thriller, mas ele vai muito lentamente e achei ele muito óbvio. Então, assim, como eu já li muita coisa nesse gênero, talvez eu seja um leitor muito treinado, e quando mostrou quem era a assassina, eu já falei, me conta uma novidade. Eu pensei bem assim, me conta uma novidade. E, assim, eu, eu, eu gostei do livro enquanto a obra completa, foi legal ter lido, não achei uma perda de tempo, não é um livro para ser abandonado. Aliás, eu normalmente não abandono o livro, eu não me lembro de ter abandonado nenhum livro. Mas também não critico quem abandona, porque eu sempre vou lá, não, quem sabe da última página. Como também posso ler outras coisas da Paula Rank, que de repente nem foi cotada como melhor do que esse livro, até porque eu li que na crítica eles dizem que é o melhor livro dela, né? Se é o melhor livro dela, eu sinto muito, Paula Rank, eu não gosto tanto assim. Acho que você pode ter escrito coisas O melhores. pessoal que faz resenha na internet cita um que como melhor, que começou lendo esse, pensando que fosse o melhor, mas que o anterior a esse era melhor, eu não lembro o nome agora. Mas eu gosto também de olhar a opinião de outras pessoas, né? Até para ver se eu não saio muito do contexto quando eu vou me expressar, eu acho interessante. Ah, esse pensou como eu, esse olhou de maneira diferente, como a gente está fazendo aqui agora, né? Queria esse personagem. Então, eu gosto de dar uma olhada, às vezes eu olho antes de começar o livro, às vezes eu olho depois, porque geralmente essas resenhas que eles fazem do livro não tem aquele spoiler assim, é mais a sinopse. E eles dizem alguma coisa muito sucinta e que não dá a entender o desenrolar, né? E depois eles dizem que nem nós, se eles gostam, se eles indicam. Aí eu acho bem interessante acompanhar também, né? Os vídeos, né, das pessoas, porque se a gente gosta de ler, é importante tu saber a opinião que as pessoas têm também sobre as leituras delas. Os personagens, eu achei os personagens bem construídos, principalmente a Vanessa Chapman, é muito bem construída, e ela é a personagem, vamos dizer assim, mais ausente da trama, porque ela já morreu quando Já tinha morrido. acontece, né? Mas ela é importante e é bem desenhada psicologicamente. Como a Grace também, né? A Grace é bem desenhada. O Beck já não achei tanto, os outros então, mas também eles são bem personagens secundários, né? A mulher do Beck, o ex Sim, até aquela história. a mãe lá dele, que é meio doida lá, a senhora lá que é bem bruta e tal, mas eles têm menos importância na trama, então tudo bem eles não serem completamente bem construídos. Agora, a Grace me pareceu, assim, pela descrição e por toda a ação, que ela não é também uma psicopata. Embora ela tenha mais de uma morte nas costas, ela não é Ah, sim. psicopata, porque também não tem uma regra geral para ela matar, e também não acho que, como a Jane, ela seja uma sociopata. Para mim, ela é borderline, ela está bem no limite, né? Ela tem um pouco de remorso, ela tem um pouco de culpa, ela é uma pessoa que sente vergonha, vergonha da própria aparência, né? Vergonha de se sentir feia, de se sentir gorda, enfim. Ela demonstra sentimentos e emoções, ela sente culpa, é lógico que ela não vai. Ela tem falhas de comportamento e falhas de caráter que faz com que ela não tenha culpa e vergonha suficiente para ir lá e confessar que ela matou, e por que que ela matou. Ela é bem passional, né? Claro. Ela matou pessoas que, de alguma forma ou de outra, ela sentia que prejudicava ou ameaçava a Vanessa, né? Ou que ameaçava a relação das duas, né? Porque, por exemplo, o Beck mesmo não ameaçava a Vanessa, porque ela já estava morta, e nem a relação delas, mas ameaçava ela à medida em que tudo viria à tona, né? O que ela Sim. fez, né? O que ela fez viria à tona. E, na verdade, o psicopata ele nem se importa muito quando ele é preso, né? Ele nem liga muito, ele nem quando ele é privado da liberdade, porque para ele tudo isso
né, é normal, é comum, é Sim, esperado, né? Dizem que todo psicopata é inteligente, foge da polícia, lá engana todo mundo, mas ele sempre deixa rastros que, se você souber seguir, ele quer ser apanhado, né? Ele quer ser contido de alguma forma. E a Grace, ela faz um pouco isso. Ela tinha vontade de desabafar, de confessar as culpas dela, tanto é que ela acaba contando tudo para o Beck, né? Acaba contando tudo. Só que isso tem um preço para ele, né? Esse tempo. Uma coisa que eu achei bem genial na cabeça da Paula Hall, que foi no finalzinho, ela ter tido o bom senso de fazer com que ele descobrisse que o Wi-Fi tinha sido desligado e ligasse, e a outra não, e a Grace não saber que foi ligado. Né? Então, provavelmente, isso vai deixar rastros, né, que a polícia, numa futura investigação, pode percorrer para descobrir o que pegar a é o tela. Beck, né? Que também é um livro, então, que deixou a ideia de uma continuação. Né? É verdade, Uma não tinha continuação. pensado nisso. Porque a morte dele não pode ficar impune, né? Sim, E como que vai ficar impune se ele foi lá justamente para resolver toda a questão legal em relação à doação da herança que o outro recebeu e acaba não se completando, porque tinha um furo aí. As 12 obras que tinham desaparecido, né, que estavam nos catálogos da artista e que a fundação não recebeu nessa herança. E eles estavam sim, exatamente querendo pressioná-la para entregar isso, que depois se revelou que tinha tudo sido quebrado, que foi a própria Grace que quebrou e fingindo que foi ele, né, o Júlio? sim, sim. Bem interessante. Mas assim, você recomenda? Para quem gosta de uma leitura mais calma, sim. Eu não recomendo. Assim, eu vou dizer, eu não recomendo. Por quê? Porque ele é lento, porque ele é devagar, porque ele não mexe com a adrenalina da gente, porque eu acho que talvez ele possa ser recomendado para alguém que vai se inserir no gênero do thriller, do romance policial, desses romances de investigação. Mas eu acho que também é um perigo as pessoas começarem por aí e desanimar e E achar que acharem não, esse ruim. estilo, eu nunca tinha lido nada desse estilo, esse estilo é muito parado, isso é chato. Não é. O livro da Paula, que é parado. Tem muito autor que é muito bom. A maior parte que eu leio, você tem Harlan Coben, né, que vai nesse sentido. Você tem Danielle Steele, eu acho muito boa. você tem a própria autora, a psicóloga que escreveu a Filha Perfeita, ai, como que é o nome dela? É Lucinda Berry, é isso? Isso, Lucinda Lucinda Berry. Berry, lembrei. Lucinda Berry é mais movimentado do que esse. Então, assim, se você já é um leitor veterano, né, você que está me ouvindo, se você é um leitor veterano desse gênero, não recomendo com a Hora Azul. Se você é um leitor que não se introduziu ainda nesse gênero e quer se introduzir, não comece por ela. Leia um ou dois, Não leia um ou recomendo de dois, jeito nenhum. leia um ou dois para se inserir no contexto e você ver como esse tipo de romance mexe com a nossa emoção e com a nossa adrenalina. E aí depois você pode ler a Paula Hawkes para fazer um contraponto. Olha, Paula, sinto muito. Não te recomendo. Vou tentar ler outras coisas suas, mas esse livro seu não recomendo. E é isso. Tá bem, então, muito obrigado por participar junto comigo dessa conversa literária. Obrigado também a Foi você, Michela. Eu estou achando maravilhoso. Eu espero que, com o passar do tempo, essa ideia da conversa literária pegue melhor e a gente tenha mais. essa sala enche. Né? Mas isso a gente sabe que é uma construção, aos poucos. Você que está nos ouvindo aqui nesse vídeo, se quiser participar, se achou a ideia interessante, se você gosta de ler e conversar depois com as pessoas que leram o mesmo livro que você, então acesse o Cantinho do Leitor. O link está aqui abaixo na descrição. É um grupo do Facebook. Você também tem a possibilidade de participar do grupo no WhatsApp, também chamado Cantinho do Leitor. E, a partir daí, toda vez que você lê o mesmo livro que já está definido, que já foi definido por esse ano todo, mas você pode participar do ano que vem nas novas definições e sugerir livros também, você então vai ser levado para um outro grupo, que é somente para pessoas que leram a mesma obra, que chama Conversa Literária, sempre. E a gente sempre atualiza com novos membros que leram um novo livro que está sendo o foco do mês. Tá bom? Então, para você que ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. Se inscreva no canal, se inscreva no Cantinho do Leitor e venha participar com a gente, porque a gente quer que cada vez mais essa conversa literária tenha mais pessoas. Um grande abraço para vocês, um grande abraço, Michela, e Um até. abraço, gratidão por hoje.